Olá, pessoal. Eu sou a Aline. Eu vou apresentar para vocês o artigo Estudo dos Parâmetros Motores de Idosos Residentes em Instituições Asilares da Grande Florianópolis. Bom, esse artigo ele foi escrito por Francisco Rosa Neto, Sandra Marcela Matsuda, Daniela Branco Liposki e Guilherme Ferreira Vieira. Esse artigo foi publicado em 2005 na revista brasileira Ciência e Movimento. Os autores trazem na introdução que um aumento significativo da população idosa acaba se tornando motivo de preocupação no que tange ali as políticas públicas voltadas ao bem-estar e também ao atendimento básico na saúde dos idosos. Eles também trazem que existem poucos dados acerca da saúde e do grau de independência dos idosos nos asilos. Também a diferenciação por aspectos socioeconômicos, e isso traz então a necessidade de um estudo que torne possível realizar essas melhorias e intervir de maneira satisfatória através da coleta desses dados. Os autores também trazem um ponto de vista conceitual que define o envelhecimento como um fenômeno representando mudanças que sofrem todos os sistemas biológicos e ecossistemas com o passar do tempo, e traz ainda uma definição de um termo senescência, que significariam mudanças relacionadas com a idade e que ocorrem no organismo, exercendo efeito adverso sobre a vitalidade e funções fisiológicas, tudo isso ocorrendo naturalmente. Bom, já na introdução é possível a gente estabelecer conexões ali com as aulas de desenvolvimento motor. Os autores eles trazem que um fator importante para a qualidade de vida do idoso é a independência funcional para realizações das atividades ali do cotidiano, né, do dia a dia do idoso. E trazem ainda uma referência de Sullivan, que as atividades funcionais seriam aquelas essenciais para a manutenção de bem-estar físico e psicológico e que exigem a integração de recursos cognitivos e efetivos com as habilidades motoras. Ele traz ainda uma coisa que a gente viu bastante durante a aula, que o envelhecimento motor ele vai modificar a interação do idoso consigo mesmo, com as outras pessoas, com o mundo e com o tempo. Então, vai mudar o tempo de reação, vai mudar a relação com as outras pessoas, a interação com ele mesmo, a forma como ele se enxerga, né? E a aceitação ou não dessas modificações, né? Que é difícil para o idoso começar a perceber que tudo isso está mudando, que ele não é mais tão funcional como ele era antes, vai determinar as relações que ele vai desenvolver, né? Tanto consigo mesmo, né? Quanto com os outros perante as situações que ele vai se deparar nessa etapa da sua vida. Bom, o objetivo do artigo, então, era mapear 19 instituições asilares, filantrópicas e privadas da Grande Florianópolis e descrever os parâmetros motores dos idosos nessas instituições. A metodologia foi a pesquisa de campo descritiva, né, e contou com 409 idosos com idade de 60 anos ou mais, homens e mulheres, que eram considerados independentes nas atividades diárias e que não apresentassem alterações sensoriais, mentais e neurológicas importantes que dificultassem a aplicação das provas motoras. Foram avaliados nesses idosos 6 áreas motoras, de acordo com a Escala Motora para a Terceira Idade, de Rosa Neto, 2002, que avalia motricidade fina, coordenação geral, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização temporal. Também foram coletados dados através de anamnese, que incluíam dados de identificação, resumo de saúde, familiar e social do idoso. Essa análise de dados foi realizada através do programa informático EpiInfo, feito então uma análise comparativa descritiva nas variáveis quantitativas e qualitativas. Dos resultados e discussão. Da amostra total, 409 idosos, foram avaliados apenas 73 idosos que estavam aptos para realizar os testes motores. A predominância foi das instituições asilares filantrópicas.
Os autores colocam que possivelmente pela relação do grau de dependência, idade e resumo familiar dos idosos nas instituições particulares, por não apresentarem autonomia suficiente para cuidar de suas vidas e tampouco os familiares possuírem condições técnicas e emocionais para atender às necessidades daqueles. Porém, aqui eu coloco uma observação minha, que eu acredito que no artigo não fica tão claro essa relação, né, nessa predominância, né, o porquê que nas instituições particulares os idosos estavam mais com maior dificuldade, né, possibilitados de realizar esses testes motores, porque essa justificativa, na verdade, é a mesma dos idosos estarem em instituições filantrópicas, né? Por que que os idosos vão para instituições asilares, né, para os asilos? Porque a família não tem condição, né, seja técnica, seja emocional, seja ali a possibilidade de cuidar desses idosos, né? E aí eles acabam transferindo para asilos para que alguém cuide deles lá. Então, para mim não ficou realmente justificada essa diferença na amostra ali, né? No porquê que os idosos das instituições filantrópicas eram com melhor possibilidades de realizar os testes motores e não aqueles das instituições particulares, né? Quanto à distribuição por sexo, a prevalência foi do sexo feminino, com 296 idosas e 113 idosos do sexo masculino. Falando dos testes motores, as médias atingidas foram classificadas como muito inferior ao esperado, né? Quanto à motricidade fina, os problemas com o sistema viso-manual, desgaste no sistema nervoso e importantes complicações osteomusculares devem ter ocorrido, contribuindo para essa baixa média. Sobre a motricidade geral, ela tem uma relação muito estreita com o equilíbrio. Os autores colocam como essa mudança significativa no processo do envelhecimento vem o declínio da capacidade de movimento e também uma predisposição a disfunções osteomusculares, que são causadas por um acúmulo de fatores, né? Doenças associadas ao envelhecimento, fatores ambientais. Já o equilíbrio, algumas das causas principais para essa baixa média seriam deformidades nos pés e o sedentarismo, que contribuem para a degeneração do equilíbrio dos idosos institucionalizados. Esquema corporal. O comportamento individual dos idosos está vinculado ao comportamento social. Sua autoimagem decresce à medida que ele percebe que seu vigor, sua força, seu poder e seu status está declinando. Então, isso tem muito a ver com o preconceito da sociedade com os idosos, né? Com a capacidade dos idosos. Então, através dessa visão que as pessoas acabam externalizando, né, sobre os idosos, eles acabam interiorizando essa imagem também. E sobre a organização espacial, seria a área motora que os autores perceberam uma menor degeneração entre todas elas, mesmo ainda estando bem abaixo do esperado. Nesse caso, a diminuição da visão, da audição, distúrbios vestibulares podem contribuir para a degeneração acelerada dessa área motora nos idosos. Já a organização temporal está relacionada à passagem do tempo, que pode parecer rápida ou lenta e em diferentes escalas, de décadas até minutos ou segundos. Um dado bem interessante que os autores trouxeram foi essa comparação dos resultados com um estudo realizado por Rosa Neto, com a mesma escala motora para a terceira idade. Nesse outro estudo foram avaliados 150 idosos, nesse caso não institucionalizados, e fica evidente essa menor aptidão motora geral nos idosos institucionalizados. Então, a gente consegue ver que essa escala possui ali o nível muito inferior, normal baixo, normal médio, normal alto, superior e muito superior. Então, de toda essa escala, os institucionalizados se enquadraram ali no muito inferior, né? É bem baixo mesmo. Outro tópico abordado
na discussão foi que grande parte dos idosos asilados sofre com a ausência da família. A maioria prefere viver em ambiente familiar e seu internamento pode acarretar em prejuízos, colocando em situação de isolamento e depressão, não praticando, nesse caso, qualquer atividade física. Para Burgio, essa perda do funcionamento adaptativo em muitos idosos não se dá unicamente devido a declínio ou mudanças biológicas, mas também como consequência de um comportamento deficitário que reforça essa dependência nessas instituições. Concluindo, os valores encontrados, né, através daquele número de idosas, um número maior de idosos, né, de mulheres na amostra, confirmam então uma sobrevida feminina que coincide com a literatura específica de acordo com o autor, com os autores, né? E que independente de quais instituições esses idosos residem, o fator emocional demonstra grande destaque na manutenção dos aspectos motores dessas pessoas. Então, nesse aspecto, a gente também consegue linkar ali com as aulas de desenvolvimento motor, né? De que não só os aspectos físicos, né, essa degeneração biológica, mas também essas questões sociais e emocionais têm grande influência na velocidade com que vão ocorrer essas degenerações, né? Essa perda de habilidades motoras, enfim, de todo esse aspecto do desenvolvimento motor ali. E é isso, agradeço pela atenção, até mais.